Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Isabelle e bem-vindos ao canal Vivendo por Cristo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto um pouco mais sério e às vezes, para falar a verdade, até um pouco pessoal. Com certeza você já deve ter visto no meio cristão pessoas que era para estar aconselhando, ajudando, mas acabaram dizendo coisas erradas, acabaram causando uma ofensa e aí muita gente saiu da igreja por causa das pessoas. E por que isso acontece? Porque tanta gente sai da igreja por esse motivo. Não é um motivo muito pequeno para sair da igreja? Realmente, não é o motivo para sair da igreja. Mas por que isso ocorre? Por que será que as pessoas chegam a tal ponto de sair da igreja, de se afastar de Deus por causa desse tipo de fala, disso que elas ouvem? Bom, primeiro a gente tem que restabelecer o que é conselho e o que é julgamento. Qual que é a diferença, o que separa essas duas coisas? Primeiro, um conselho nunca é dado sem a pessoa pedir. Ou sem você perguntar, olha, posso dar um conselho? Não é nunca dado sem a permissão da outra pessoa. Um conselho é dado quando a pessoa pede por ajuda ou quando ela vai desabafar com você e você vai lá e aconselha, tenta ajudar. Um julgamento é bem diferente, porque uma pessoa vai julgar sem você nem saber. Você está lá conversando, do nada ela vai lá e joga um julgamento em você. Você nem espera, é como se fosse uma flechada nas costas. Segunda diferença. Quando uma pessoa aconselha, ela se coloca no lugar do outro, para ela conseguir entender a situação da outra pessoa e conseguir dizer o que ela precisa fazer. Um julgamento não. Quando alguém está julgando outra pessoa, ela não vai pensar no que aquilo vai trazer para outra pessoa e só vai dizer o que pensa. Só vai dizer o que vem na cabeça dela sem nem realmente pensar o que está dizendo. E olha o quão problemático isso é. Por quê? Quando uma pessoa vai conversar com você, ela precisa de ajuda. E se você não oferece ajuda para ela, talvez ela nunca mais diga isso para outra pessoa, porque ela vai ficar com o pensamento de que, se eu disser isso para todo mundo, os outros não vão me ouvir. Eles vão me julgar e eu não vou conseguir ajuda. Então, ela não vai mais pedir ajuda para mais ninguém. E qual que é o problema disso? Ela vai continuar com esse problema, vai continuar sofrendo porque tem medo do que os outros vão dizer. E uma vez eu estava conversando com uma pessoa na igreja, tendo uma conversa boa, completamente nada a ver com o que ela falou, e aí chegou uma mulher com uma roupa mais curta e ela disse: nossa, como é que pode alguém chegar com uma roupa curta dessa na igreja? Eu cheguei nela e falei: olha, a escolha dela. Se ela escolher usar essa roupa, a gente não tem o direito de julgar. Com certeza você já deve ter tido alguma situação parecida. O problema que eu tenho com isso inclusive um pouco pessoal também, é que as pessoas não sabem elas não sabem pensar antes de falar, elas não percebem o quão doloroso isso vai ser para quem ouvir isso. Porque eu também já fui vítima de julgamento e eu também já fui a pessoa que julgou, então eu sei como que é viver nos dois lados. Bom, vamos lá, julgamento na igreja. Como eu já disse, julgar pode trazer consequências completamente horríveis, porque pessoas podem sair da igreja por causa de julgamento. Então, como é que a gente vai reverter essa situação? Como é que a gente vai começar a mudar a situação na nossa igreja? Primeiro, se alguém vem te buscar ajuda, é porque aquela pessoa vê em você alguém que ela pode confiar. Então, traga essa confiança para ela. Que seja um assunto entre vocês. Não vai ficar falando para todo mundo qual é a situação da pessoa. Vai falar só entre vocês e talvez se você quiser falar com alguma outra pessoa, sei lá, com seu marido, com a sua mãe, alguém que
você precise conversar com ela para não esconder esse tipo de assunto, não exponha a pessoa de uma forma desnecessária. E se for contar para outra pessoa, conte para alguém realmente confiável, que você sabe que não vai contar para mais ninguém e não vai afetar a reputação daquela pessoa. Tá, dito isso, quando você for dar um conselho, pense na seguinte forma: a situação daquela pessoa. Se eu estivesse nessa situação e alguém estivesse lá me aconselhando, isso é o que eu quero dizer. Se essa pessoa tivesse dito pra mim, eu ia gostar? Eu não ia me sentir ofendida com esse argumento? Eu não ia me sentir mal e nunca mais falar com aquela pessoa? Porque aí você vai entender como que a outra pessoa se sente, vai conseguir dar um conselho certo e não vai ter esse problema de acabar dizendo algo que vai ofender a pessoa a tal ponto de ela não querer mais ajuda. Porque isso acontece muito, gente. Não é algo que acontece de vez em quando, é algo que acontece na igreja há muito, muito tempo. E não, tenho certeza. Com a pandemia, lá em 2020, lá com a quarentena, isso só piorou. Por quê? Tava cada um na sua casa, a gente mal podia conversar, no máximo por uma chamada de vídeo ou por WhatsApp. E então, essa falta de empatia, esse individualismo na sociedade aumentou ainda mais. Porque com quem que eu iria me aconselhar, sendo que eu nem conseguia conversar com as pessoas direito? Então, claro, isso não é uma desculpa para a situação, afinal, o ambiente que a gente vive nos afeta, mas a gente consegue repreender isso. Afinal, o poder vem daqui de dentro. Ok, mas voltando para o assunto central, qual que é a solução para o julgamento? Uma palavra muito simples: empatia. Empatia. Se colocar no lugar do outro e entender a situação do outro. Essa é a solução chave para não cometer o erro de julgar. Por quê? Repare que Jesus, por exemplo, Jesus nunca julgou ninguém. Vocês podem ver na Bíblia, tem algum momento que Jesus julga alguma pessoa? Jesus não julga. Jesus, na verdade, ele aconselha, ele ajuda a pessoa, porque sempre que Jesus fala, é uma pessoa que buscou ele. Repare nisso. Ele não disse para uma pessoa que não pediu ajuda, foi para alguém que foi conversar com ele e ele foi lá e disse o que aquela pessoa precisava ouvir. Alguns se ofenderam, mas aí já não é culpa de Jesus, já é culpa da pessoa que não aceita. Inclusive, vamos falar um pouquinho disso, ó. Daqui a pouco a gente volta, ó. Quando você pede um conselho para alguém, você tem que entender uma coisa. Ela vai dizer, se aquela pessoa ela estiver realmente aconselhando, não te julgando, ela vai dizer o que você precisa ouvir. Agora, se você tiver um ego muito grande que você não consegue nem diminuir para ouvir aquela outra pessoa, provavelmente você vai se sentir chateado. E aí não adianta, aí já é a culpa sua, porque você pediu ajuda para outra pessoa, ela disse que você precisava ouvir, mas você não quis ouvir porque você não queria aceitar que estava errado. Isso já é coisa de orgulho. Orgulho destrói vidas e é sério. Eu já fui essa pessoa e às vezes eu ainda continuo sendo. Enfim. Então, é muito insuportável ser essa pessoa, porque eu mesma às vezes não me aguentava quando eu falava isso. Então, tenho isso por experiência própria. Escuta. Realmente, escuta o que a pessoa está te dizendo. Porque muitas vezes Deus está usando ela para falar com você. Agora, voltando para o assunto central. Julgar não é algo bíblico. Porque a única pessoa na Bíblia, em toda a Bíblia, mesmo com todo mundo, muita gente que tinha profeta, tinha rei, tinha juízes também que
pela lei eles podem julgar, mas no assunto que nós estamos falando não é bem esse tipo de julgamento. Mas enfim, tinha muita gente que tinha um cargo ali mais acima, e alguns até um cargo mais acima em comunhão com Deus, mas nenhum deles tinha o direito de julgar outras pessoas no sentido de julgar a situação delas e dar uma sentença de vai pro céu ou pro inferno pela sua atitude. Nenhum de nós. Podia até ser um juiz, não podia fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Então, por que só Deus pode? Por quê? Deus tem uma coisa que o ser humano nunca vai conseguir. Deus criou a gente, então Ele vai ter empatia pela gente. E Deus tem um amor que o ser humano não é capaz de ter. Porque Deus não tem esse ego e é gigante que a gente tem aqui dentro. Por isso que Deus é o único apto para julgar todos os erros que você cometeu na sua vida, para te perdoar ou não, dependendo da situação, se você realmente se arrependeu, e te dar um decreto, vai para o céu ou para o inferno. Então, já que nós não podemos julgar, então vamos colocar no lugar. Vamos ajudar. O foco do cristianismo nunca foi atacar ninguém, foi salvar. Infelizmente, hoje em dia, muitas igrejas, denominações diferentes, igrejas não só do meio evangélico, toda e qualquer igreja, todas têm esse problema. Por que você acha que há muito tempo, séculos e séculos passados, pessoas morreram pela igreja daquela época, na Europa, aqui no Brasil mesmo, pessoas que perderam sua cultura por causa desse preconceito religioso que, inclusive, eu já vi hoje em dia pessoas usando argumentos daquela época para dizer que o cristianismo de hoje em dia é ruim. E isso me dói porque eu vejo todo o trabalho que as pessoas têm, todo o trabalho que Deus teve para ajudar as pessoas, mas por causa de erros que a gente cometeu, isso está manchando o cristianismo hoje em dia. O julgamento está fazendo as pessoas odiarem o Senhor Jesus, porque pessoas que se diziam cristãs estavam estragando a igreja, estavam afastando as pessoas da igreja e diminuindo ela mesma. Eu não tô aqui para atacar ninguém. Você tem o direito de pensar o que você quiser. Inclusive, se você quiser deixar a sua opinião aí nos comentários, dizer o que você pensa, tudo bem, não tem problema. Mas, assim como cada um de nós tem o direito de ter opinião e de discutir, todos temos o dever de respeitar a opinião do outro. Tudo bem você não pensar a mesma coisa que eu, mas isso não te dá uma carta branca para poder me ofender, para poder ter um argumento maior que o meu. Não é assim que as coisas funcionam. A gente vive em uma sociedade e em uma verdadeira sociedade é assim que nós devemos agir. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Ele realmente ajudou a mim e a você, porque muitos vídeos aqui do meu canal, pra falar a verdade, eles não são só pra vocês, são pra mim também. Tem muita coisa que eu falo aqui no canal que vale pra mim também. E esse vídeo também vale. Porque somos todos seres humanos, todos nós temos um ego muito grande. Eu também tenho um ego muito grande. E sabe por que a gente gosta tanto de julgar? Pelo simples fato de que isso aumenta esse ego, de que isso aumenta o nosso prazer. É muito mais fácil você julgar o que a outra pessoa fez do que se colocar no lugar dela. Só que, do que adianta você ter alguns minutos de prazer para poder dizer o que você quer,
sendo que você pode acabar destruindo a vida de outra pessoa e a sua própria também. Porque aqueles que julgam demais vão ter um julgamento horrível e muito doloroso quando chegar o dia. Eu não quero ser essa pessoa. Você quer? A gente vai acabando por aqui. Eu peço que você já se inscreve no canal, que você dê like para eu conseguir continuar com o meu conteúdo e conversando com outras pessoas para ajudar. E não para ofender. Não para julgar o que você disse. Eu quero te ajudar. Mas basta você escolher se você quer ajuda ou não. Tchau, pessoal!